Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez. Bom dia, Wesley. Bom dia, Vamos animar. Tô Sextou? animadíssimo. Não, tá. Esse bom dia, se eu vou falar bom dia de novo. Bom dia, Wesley. Bom dia. Ah, deu uma melhoradinha. E sextou de novo, né? Não, aqui tá sextando todo santo dia, gente. E hoje, com uma participante muito especial, que eu cheguei aqui e falei, uai, doutora, o que aconteceu? Sumiu de nós. E não foi só eu. Maristela chegou também, uai, doutora, tá sumida. Então, nós sentimos a falta dela. Estamos aqui com a doutora Isadora Zaiden. Bom dia, doutora. Olá, bom dia. É uma grande alegria estar novamente aqui com vocês, essa sexta de manhã, para nós discutirmos sobre temas quentes da neurologia. Gente, e toda vez que ela vem aqui, é um assunto, assim, super interessante, que os ouvintes, eles sempre buscam perguntas. Então, gente, fiquem ligadinhos aí, que hoje, sexta-feira, estamos aqui na Sexta da Medicina, com a doutora Isadora Zaiden, neurologista na cidade de Rio Verde. Já estamos de volta. Papo Calcinha. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar, hoje, sexta-feira. Wesley, você já teve aqui alguma entrevista com a doutora Isadora? Então você já sim. conhece ela, né? Sabe o tanto que ela é… Aqui, gente, dia de sexta, que a Isadora tá, a gente nem precisa falar. Porque ela dá… Não, é sério. Ela dá uma palestra. E ela fala bem, a explicação explica. dela, assim, ó, eu tenho certeza que os ouvintes, que por mais que não entenda nada sobre o assunto ou tenha alguma dúvida, fica tudo esclarecido. Doutora Isadora, então hoje nós vamos falar sobre o quê? Nosso tema de hoje é tremor. Ih, hoje o tema é pra mim, nossa, então. o terremoto causando em nós. Não, porque assim, tem dias que a gente tá um pouco… dia que eu tô muito ansiosa, muito nervosa, quando eu olho… E não é o olho, é a mão mesmo. E o dia que bebe também? Não, pior que… No outro dia. Wesley, não é tremor de ressaca não, tá, véi. porque às vezes treme, né, doutora? Também. Então, doutora, o que são esses tremores? Certo. Então, para nós iniciarmos, né, uma conversa sobre tremor, primeiramente nós precisamos entender que tipo de movimento que recebe esse nome de tremor. Então, para ser tremor, o movimento ele tem que ter 3 características. Primeiro, ele precisa ser involuntário, ou seja, não está sob o controle consciente da pessoa. Depois, tem que ser um movimento rítmico. Isso significa que é um movimento que se repete de forma regular. E terceiro, ele tem uma característica oscilatória, ou seja, há uma rotação em torno de um eixo central. Isso que é um tremor. Então, não é todo movimento, né, involuntário que é um tremor. Ele tem que ter um ritmo, né, tem que ter uma característica. E um ponto também muito importante é que nem todo tremor ele é patológico, é uma doença, é anormal. Como a própria Verônica falou, qualquer pessoa em situações fisiológicas pode apresentar tremor. Por quê? Porque existe uma vibração passiva dos nossos tecidos do corpo que é provocado, né, pela atividade mecânica ali do coração. E esse tremor fisiológico, ele não é visível, ele não é perceptível. Mas ele pode se tornar visível, ele pode ser exacerbado em algumas situações que muitas pessoas já viveram. A Verônica citou, por exemplo, quando ela está ansiosa. Isso. Sim, a ansiedade, o medo, ele é um fator que exacerba esse tremor fisiológico. Outras situações comuns de hipoglicemia. Então, quando a glicose do sangue abaixa, pode ter tremor. No hipertireoidismo, né, quando os hormônios da tireoide estão elevados, isso pode causar um tremor. Algumas medicações, a hipotermia, então quando nós estamos com frios, nós podemos tremer. São todos exemplos de tremores fisiológicos. Já o tremor patológico… Então, o fisiológico é um tremor normal. Ele é normal, que virtualmente todas as pessoas podem apresentar. Ele acontece algumas vezes ali, né? E depois… Ele é normal e ele é passageiro. É naquele passageiro. pico de estresse ou naquela ocasião. Exatamente. Ele é um tremor que todos nós temos, ele não é visível, ele se torna visível em situações pontuais e que depois isso cessa. E o patológico, então? O patológico já ele é visível e ele é persistente. Então, ele perdura.
E conforme, né, as características clínicas, por exemplo, conforme a idade de início, qual região do corpo que é acometida, em que situações que ele predomina, se é na ação, quando a pessoa está fazendo uma atividade, ou quando a mão está contraída numa postura fixa, ou se é numa postura relaxada, quando a pessoa está descansando, como que ele evolui ao longo do tempo, se tem ou não outros sintomas neurológicos associados, é isso que vai nos ajudar a pensar no provável diagnóstico. Por exemplo, né, doença de Parkinson, tremor essencial, tremor funcional, que são os mais comuns no consultório do neurologista. Não, e geralmente a gente pensa que o tremor, assim, excessivo, né? Porque eu não sabia que existia o tremor patológico. Geralmente já é a doença de Parkinson, né? Todo mundo liga todo isso, mundo né? faz uma Acredita ligação. que seja só isso, mas não é então, doutora. Existem outros Existem diagnósticos. muitos tipos diferentes de tremor, né? Sempre, né? Quase sempre, quando a pessoa chega numa consulta com a queixa de tremor, o grande temor dela é ser a doença de Parkinson, né? Mas o tremor da doença de Parkinson, ele tem algumas características, né? Por exemplo, ele é um tremor que predomina no repouso. Então, é quando o músculo está relaxado, né? Ele pode ser exacerbado ali quando a pessoa está fazendo um esforço mental. Então, quando ela está pensando, quando ela está mais emocionada, ou quando ela está andando, a gente vê mais esse tremor. Ele pode ser unilateral, de um lado só, ou dos dois lados, mas assimétrico. Sempre vai ter um lado que é pior do que o outro, né? E esse tremor, geralmente, ele acontece nos dedos. E é um tremor que tem uma característica que parece como se estivesse contando dinheiro, com contar moedas, né? Sério, assim? Isso. E nessa doença de Parkinson, assim, a gente já tá aproveitando aqui, mas ele também, essa doença, ela pode ser hereditária e genética? A doença de Parkinson? Isso. A maior parte dos casos, né, mais de 90%, vão ser esporádicos. Não vai ter história familiar, não vai ter hereditariedade. Mas uma menor porcentagem de casos pode ser hereditário. Os casos genéticos geralmente têm início mais precoce, ali às vezes antes dos 40 anos de idade, né? Então a maior parte não é. Oh, meu Deus, será que o meu tremor é isso? Ai, calma, Não, doutor Google. a minha avó tinha doença de Parkinson. Não pensa nisso. Agora eu já tô preocupada, doutor. Vou ter que já agendar uma Dá consulta. um remédio pra ela, doutora, depois. Mas um ponto muito importante em relação à doença de Parkinson é que o tremor, ele nunca vai vir sozinho, né? Então, sempre vão ter outros sintomas neurológicos. Por exemplo, rigidez, lentificação dos movimentos, que nós chamamos de bradicinesia. Pode ter instabilidade postural, que a pessoa sofre quedas com frequência. Vão ter outros sintomas não motores, como um distúrbio do sono, chamado de transtorno comportamental do sono REM. Vai ter redução do olfato, constipação. E muitas pessoas não sabem, mas nem é necessário a pessoa ter tremor para ela receber o diagnóstico de doença de Parkinson, né? Sério? Mas isso consegue diagnosticar bem antes isso? Assim, da pessoa sentir esse tremor? É possível, doutora? Então, como eu estava falando, tem muitos pacientes que têm Parkinson que não vão ter tremor, ou que o quadro não vai começar com tremor. Para receber o diagnóstico, né, precisa ter obrigatoriamente o que nós chamamos de bradicinesia, que é uma redução na velocidade e na amplitude dos movimentos. E mais um sintoma motor, que pode ser tremor de repouso, pode ser instabilidade postural ou pode ser rigidez, né? Então, se a pessoa já tiver uma lentificação de um movimento, nós percebemos que as feições dela são muito poucas, né? A gente fala de hipomimia facial, é uma face, parece uma cera. Paralisada. Isso. Percebemos que tem uma rigidez ali quando nós examinamos, né? Ela tem uma história que, quando ela dorme, ela sonha os sonhos muito vívidos. Ela conversa dormindo, se debate dormindo, às vezes dá um soco, um chute no parceiro, né? Então, nós já vamos reunindo ali sintomas para um diagnóstico
provável de doença de Parkinson. Mas essa pessoa, ela pode, às vezes, ela ficar só nessa fase e não desenvolver o tremor? Ela ficar só nessa fase desse diagnóstico, dessa forma? Sim, existe 2 apresentações que nós falamos de Parkinson. Existe a forma rígido-acinética, que é a pessoa que ela é predominantemente rígida, né? E com poucos movimentos, lenta. E não tem tremor, ou tem um tremor muito discreto. E tem a forma tremulante, que o tremor ele já é bem exacerbado. Em geral, as formas tremulantes, por incrível que pareça, elas têm uma evolução mais benigna que a forma rígido-acinética. Então, ela evolui mais devagar, ela responde melhor, muitas vezes, à medicação, né? Embora o tremor, especificamente na doença de Parkinson, seja um sintoma que ele responde menos à medicação do que o sintoma de rigidez, o sintoma de lentificação dos movimentos, né? Então, geralmente, o paciente que tem o tremor, mesmo com a medicação, ele não para de ter o tremor. Ele diminui. Isso. Alguns casos, no início, pode reduzir muito, às vezes até desaparecer, né, por um período. Mas por ser uma doença neurodegenerativa, ela vai evoluir invariavelmente, né? E vai chegar um momento que pode ser que vai ser atenuado, mas não vai ser cessado completamente, né? Então, hoje o assunto a gente fica assim, ó, de boca aberta, gente. Então, fiquem ligadinhos aí que já estamos de volta. Papo Calcinha! Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com a doutora Isadora Zaiden falando sobre tremores. Ô, doutora, fala pra gente sobre os outros tipos de tremores, né? Que são causados independente do Parkinson, porque tem outros tipos que não é Parkinson. Existe um diagnóstico que é ali que você consegue, o paciente consegue ele reverter ou ter um tratamento para que aquilo diminua? Certo. Vamos falar sobre alguns outros tipos de tremor. Um dos tremores mais comuns, né? Inclusive um dos distúrbios do movimento mais comuns, é o tremor essencial. Esse tremor, ele tem a característica de ele acontecer nos 2 membros superiores, então ele é bilateral. Ele predomina na ação, então quando estão fazendo os movimentos. Por exemplo, escrevendo, quando vai levar uma xícara até a boca, quando vai pegar a chave para abrir uma porta, né? E na postura, então quando a mão está parada fixa ali, numa posição contra a gravidade. Ele pode ou não incluir a voz e a cabeça. Existe uma forte hereditariedade, né? 30 a 70% dos casos tem história familiar, principalmente se for de início precoce, ali antes dos 30 anos de idade. Nesses casos, 80% das vezes vai ter pelo menos um parente de primeiro grau com tremor. E para receber um diagnóstico de tremor essencial, esse tremor precisa existir no mínimo há 3 anos, né? Porque ele tem que ser persistente e ele é isolado, ele não tem muitos sintomas associados. Então tem que dar esse tempo de 3 anos para observar se não vão surgir outros sintomas neurológicos que pode levar ao outro diagnóstico, né? Existe, por exemplo, tremores que são causados por medicações. Ou medicações que exacerbam o tremor fisiológico, ou até medicações que podem gerar sintomas semelhantes de Parkinson, né? Então, alguns antidepressivos, medicações anticonvulsivantes, né? Por exemplo, o ácido valproico, né? O lítio, são medicações comuns que podem gerar tremores. Existem tremores que são adquiridos porque houve uma lesão no cérebro, em uma região que faz esse controle. Por exemplo, a pessoa teve um AVC, teve um traumatismo craniano, um tumor cerebral, uma desmelinização, uma lesão numa situação de esclerose múltipla e depois disso desenvolveu um tremor, né? Existem tremores genéticos, né, em doenças genéticas, né, como a ataxia espinocerebelar, uma síndrome do X frágil, né? Então, existe um tremor também chamado de distônico, que ele geralmente é isolado, então só da cabeça, só da voz, né? Em que o músculo que deve fazer o movimento, né, o agonista, e o seu antagonista, que o se opõe ao movimento, os dois estão contraídos ao mesmo tempo. E o que deveria ser um contraído e o outro relaxado, né? Isso gera posturas anormais, um músculo mais hipertrófico, dor, e pode gerar um tremor.
que geralmente ele é mais torsional, né? Então tem uma variedade muito grande de tremores. Gente, tem mesmo. E geralmente, eu mesma associava o tremor só à doença de Parkinson. Tem vários tipos, né? Às vezes, aquela pessoa tem aquele tremor no olho ali, mas acontece, já viu? Aquela contraçãozinha. Aquilo ali é uma coisa passageira, não é, doutora? Ele é de nervoso. Ou é o momento que a pessoa tá passando? Isso, é uma mioquimia, né? Que nós falamos, uma contração palpebral que muitas vezes está relacionado com estresse emocional, né? Inclusive, existem tremores psicogênicos, né, psicológicos, que hoje o nome é mais politicamente correto, né, seria um tremor funcional, que significa que anatomicamente, né, as estruturas cerebrais estão normais, mas o seu funcionamento estaria alterado, frequentemente associado a alguns transtornos psiquiátricos, né, problemas emocionais. Então, geralmente, né, ele tem a característica de que começou de repente, né? Já os outros tremores patológicos, eles começam lentamente e vão piorando ao longo do tempo. O tremor funcional, ele começou de repente. Do nada, ali a pessoa começa a sentir. E geralmente o paciente demora a procurar o médico por esses tremores? Acha que é um estado nervoso, uma ansiedade, uma medicação? Geralmente o tremor funcional, ele é mais grosseiro, né? Então, que o paciente que leva uma preocupação ao paciente. Tanto da família, né, quanto do próprio paciente, que geralmente já tem uma preocupação excessiva, né? Geralmente tem traços ansiosos, né, obsessivos. Então, além de começar subitamente, ele é um tremor que ele não é rítmico, então ele varia, né? Conforme você distrai, você está conversando com a pessoa, ou ela para, ou se ela está fazendo assim, ela já muda o lado, muda a frequência, né? Ele é sugestionável, né? E quando você fala para a pessoa, tá vendo? Parou. Aí ela já começa a tremer, né? Esse tremor é inconsistente, incongruente, ou seja, é incompatível com qualquer localização anatômica, neurológica, com qualquer doença neurológica, né? Ele tem essas características. Mas ele não é um tremor que está sendo manipulado, né? A pessoa não está simulando. É uma somatização. É involuntário. É involuntário, apesar de não ter uma alteração, né, no sistema nervoso estrutural, ele é involuntário. E a pessoa realmente está sofrendo muito com aquilo, né? E o tratamento vai envolver, muitas vezes, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, até a fisioterapia, muitas vezes, vai precisar para esses casos, né? Porque chega o caso do paciente não conseguir fazer uma alimentação, né? Aí fica com vergonha, não vai querer sair para um restaurante, vai querer sair para tomar um café. Porque não consegue pegar, porque esses tremores, a maioria das vezes, são notados pelas mãos. Sim. Ou não? Por exemplo, os principais, né? Que, por exemplo, o tremor essencial, ele obrigatoriamente vai ser nas mãos, né? Pelo menos nas mãos. O do Parkinson, o tremor, ele pode ser nas mãos, pode ser na perna também, mas como o tremor essencial, que é um dos mais comuns, ele acontece durante a ação. Então, quando a pessoa está fazendo pequenas atividades, digitar, mexer no celular, né? Então, muitas vezes, além de trazer incapacidades, causa constrangimento social, né? E são nessas situações, né, que está causando isso, que nós indicamos o tratamento. Que existe tratamento farmacológico, né? Existem medicações. Por exemplo, tremor essencial, né? A primeira linha, beta-bloqueador, propranolol. Segunda linha, a primidona, né? Terceira linha tem outras medicações, topiramato, gabapentina, benzodiazepínicos. Mas alguns casos são tão intensos, né, que não é possível controlar com medicação. Então, existe a toxina botulínica, que pode ser usada também. E também cirurgia para colocar um estimulador cerebral profundo para minimizar esse sintoma. Porque na doença do Parkinson, a maioria das vezes, quando está em estado grave, faz essa cirurgia, né? Para bloquear. A cirurgia, né, no Parkinson, precisa ter alguns critérios, né, para poder ser indicada. Uma delas seria o tempo de doença, né? Em geral, cerca de 5 anos, embora hoje tenha se preconizado talvez fazer antes de 5 anos. 5 anos seria porque
seria o tempo mínimo para ter certeza que aquele parkinsonismo é realmente uma doença de Parkinson e não é outro parkinsonismo atípico que, se operar, não vai ter benefício, né? Então, tem esse tempo de doença. Tem que ter... Não pode ter demência, né? Não pode, então, ter um comprometimento cognitivo para poder fazer a cirurgia. Tem que ser uma pessoa que responde, tem resposta à levodopa, mas não está sendo suficiente para controlar os sintomas, ou que o sintoma predominante é o tremor, que muitas vezes não responde o suficiente à medicação. O uso da toxina botulínica, no caso, para melhora desses tremores, é feito em qual região? Geralmente é feito nos punhos, né? Nos punhos mesmo? Isso. E na musculatura, né, das mãos e dos punhos. Ele, então, vai levar uma fraqueza muscular, né? Então, tem que ser um procedimento feito para reduzir o tremor, mas que não cause não pode perda relaxar de tanto força. o músculo. Não perder tanta força. Para... Tem que ter um controle Exatamente. ali, né? Então, escolher os músculos, né? A dose que vai ser usada é algo bem refinado. E com frequências que vai ter que fazer, assim, de 6 em 6 meses. É o mesmo efeito? Por exemplo, da toxina botulínica estética? Sim. Duração de 3 a 4 meses. A duração do produto, né? Ô, doutora, mas essas questões, hoje o tremor, a pessoa que tem esse problema, ela consegue ter uma vida normal com tratamento para evitar que, é lógico, talvez para diminuir, pelo menos, para ter uma vida social? Muitos tremores, sim, né? Por exemplo, o tremor essencial, o tratamento farmacológico, ele pode melhorar de 30% a 70% do tremor em 50% dos pacientes, né? A doença de Parkinson também pode diminuir bastante, né? Embora tenha outros sintomas que vão comprometer ali a função do indivíduo, né? Mas existem, claro, tremores que infelizmente não temos ainda tratamentos efetivos. Por exemplo, existe um tremor chamado tremor de Holmes, que ele é uma lesão ali no tronco encefálico, né? Que ele vai estar presente tanto quando a pessoa está relaxada, quando tá fazendo movimentos, quando a mão tá parada numa postura, em todas as situações. E não é o Parkinson, não é um Parkinson, é um outro tipo. E porque teve uma lesão ali numa estrutura que não é reversível e muitas vezes não responde tão bem à medicação, né? Então depende muito qual é o tremor. Gente de Deus, nós pensamos que só tem um tipo de tremor, né? E geralmente esse tremor, por exemplo, o paciente pode ser qualquer idade? Sim, pode ser qualquer idade. Inclusive crianças também, né? Podem ter tremores. Então, acomete uma gama muito extensa, né? E dependendo da faixa etária, isso vai nos ajudar a pensar no diagnóstico. Por exemplo, se for uma criança, eu não vou entrar com interação medicamentosa? Com medicação? Depende. Em alguns casos, porque no tremor, nós só entramos com medicação se estiver prejudicando o dia a dia da pessoa. Porque, assim, geralmente é um sintoma que não tem cura, né? A não ser, foi um medicamento. Você tira o medicamento, né? Agora, em geral, muitas vezes ele não tem cura. Então, independente de você usar ou não um remédio que está tratando só o sintoma, não vai influenciar se ele vai piorar ou não ao longo do tempo, você usar ou não um remédio. Então, só começamos se estiver realmente causando um prejuízo, né? Então, é muito comum o paciente ir na consulta, nós fazemos um diagnóstico de um tremor, mas ele não está causando prejuízo e ele não vai receber nenhuma medicação por enquanto, vai fazer um acompanhamento. Aí vai fazer o acompanhamento. Aí se tiver uma piora, começa com a medicação. Exatamente. E também, assim, às vezes também é igual você falou, né? Tem uns casos que às vezes foi um momento, um momento que a pessoa passou ali, causou isso, né? Sim. Ainda mais uma criança também, a gente saber talvez o que essa criança viveu, talvez vai saber o que tá acontecendo. Porque tem vários casos e várias causas, né? Do tremor. Exatamente. Tanto assim, uma mesma doença pode ter tremor de diferentes formas. E o mesmo tremor pode ter diferentes causas, né? Então, o diagnóstico
muitas vezes é desafiador e, apesar de ser predominantemente clínico, algumas vezes nós vamos precisar de exames auxiliares para fazer o diagnóstico. Por exemplo, uma eletroneuromiografia, para nos ajudar, por exemplo, com qual que é a frequência desse tremor, né? Quais são os músculos que estão envolvidos. Outro exame que pode ajudar é chamado de cintilografia cerebral, né? Com um marcador de dopamina, porque ele pode nos ajudar a saber se aquele tremor é um parkinsonismo medicamentoso, se é a doença de Parkinson ou outro parkinsonismo degenerativo, se é um tremor essencial. Às vezes dá dúvida, realmente, vamos precisar de alguns outros exames. Olha, fiquem ligadinhos, gente, que já a gente volta com mais informações para vocês. Papo Calcinha. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com a doutora Isadora Zaiden, neurologista na cidade de Rio Verde, falando sobre tremores. Doutora, então a gente esteve falando aqui porque o uso excessivo do álcool, de algumas substâncias, também causa esse tremor? Sim, tanto medicações quanto toxinas podem gerar tremores. No caso do álcool, o mais comum é na síndrome de abstinência. É a ressaca. Então, aquela pessoa que faz um uso crônico, né, de álcool, esse álcool ele é neurodepressor. Então, quando retira o álcool, há uma exacerbação do sistema nervoso simpático, né, que é aquele relacionado a uma resposta de mais agitação, né? Aí ele pode ter uma exacerbação do tremor fisiológico, né? Então, a síndrome de abstinência, aquele tremor, é o tremor fisiológico exacerbado. E outra curiosidade, né, em relação ao álcool e tremor, é que no tremor essencial, ele tem uma característica de ser atenuado pelo álcool, né? Então, muitas pessoas comentam que tem tremor essencial. Quando eu bebo, melhora, né? Então, realmente... Melhora? Sim, melhora porque a pessoa tem intensidade. abstinência, né? Não é essa pessoa que tem abstinência do álcool. Assim, se for uma abstinência, você tomar álcool vai tratar o sintoma do tremor, né? Mas no tremor essencial, né? O álcool, ele reduz a frequência do tremor, né? Mas eu sempre chamo a atenção de que não é um tratamento, né? É apenas uma característica que nos ajuda a pensar nesse diagnóstico, né? Quando eu faço essa pergunta, a pessoa refere, não, realmente. Então prestem atenção, queridos ouvintes. Não é ir lá beber o álcool pra melhorar o tremor, não, viu? Eu tô tremendo, Vou né? beber uma dose ali pra melhorar meu tremor. Aí ficou bom mesmo. E o tremor, por exemplo, de abstinência de uma medicação, ou, por exemplo, muitos remédios para ansiedade, quando você começa a tomar, é um período de adaptação. Nesse período de adaptação também pode ter esse tremor? Sim, porque está tendo uma modificação, né, dos neurotransmissores. Então, muitas vezes aumenta a noradrenalina, por exemplo. Então, vai aumentar a atividade simpática, né, do sistema nervoso e pode exacerbar aquele tremor fisiológico que nós conversamos. E algumas medicações que podem gerar tremor mesmo, né? Por exemplo, um antipsicótico. Então, um haloperidol, uma risperidona, né, pode gerar um tremor. Uma medicação, às vezes, para vertigem, né, a flunarizina, pode gerar tremor também. Então, assim, os ouvintes... Oi, desculpa. você tá tão calma. Então pode ir, eu tô com pergunta. Desculpa, pode falar, Wesley. Doutora, eu queria saber o seguinte, é porque assim, a gente sempre vê, porque assim, tem uns que são causados, né, as pessoas, não tem cura, né, igual é um tratamento ali que a pessoa vai fazer mesmo só pra diminuir. Mas tem algum caso de tremor que a gente consegue evitar? Por exemplo, o que a pessoa tá saudável e ela precisa fazer pra que ela não desenvolva esse tipo de tremor? Uma prevenção, então. É uma prevenção, é possível ter isso? Talvez nós possamos pensar em prevenção, no caso do Parkinson, né? Que é uma doença neurodegenerativa, que ainda a etiologia, da maior parte dos casos, ela não está bem clara, mas nós sabemos que a base dela está acontecendo inflamação, oxidação, formação de radicais livres, exposição a toxinas, a infecções,
metais pesados, né? Então, no Parkinson, existe uma contribuição ambiental muito grande para a origem dessa doença, né? Tanto é que há teorias do início da doença, em muitos casos, no intestino, por alterações ali pelo contato com toxinas ambientais, né? Ou alimentos inflamatórios, que vão levar ali a formação da proteína normal no intestino, né? A alfa-cistinucleopatia. E isso vai migrar através do nervo vago até chegar no sistema nervoso central, né? Então, a questão da alimentação, de atividade física, né? De fazer muitas vezes uso de suplementos que têm ação antioxidante, anti-inflamatória, né? Que vai melhorar a função das mitocôndrias, evitar abuso de drogas, então, muitas vezes evitar a exposição a alguns produtos químicos, né? Tudo isso já faria parte de uma prevenção de uma doença de Parkinson, por exemplo, que seria talvez um dos piores cenários, né? O Parkinson, então, ele tem alguma coisa causada, ligada à alimentação? Então, assim, uma substância, você falou que... Isso, não necessariamente, sim, uma substância única da alimentação. Mas, por exemplo, existem produtos químicos, né, agrotóxicos, que já foram descritos com relação à formação dessa proteína normal ali no intestino e que seria o início de uma doença de Parkinson depois de 10 a 20 anos. Olha aí, eu não tinha essa noção, né? Não, eu jurava que o maior risco do Parkinson era hereditário, era genético. Pelo contrário, né? E assim, por que a doença de Parkinson está aumentando tanto? Pois né? Ela é a doença neurodegenerativa que mais aumenta no mundo, né? Mais que o Alzheimer? Ela aumenta mais que o Alzheimer, né? Ela, no total, ela é a segunda mais prevalente. Mas em aumento, ela está em primeiro lugar, né? E é por conta do nosso ambiente, né? O que nós estamos ali expostos diariamente, até no ar que a gente respira, nos plásticos, né? Nos produtos até cosméticos que a gente usa todos os dias, né? Então tem muita questão envolvida. Então a pessoa já tem que tomar um cuidado aí, até começando pela alimentação, né? Pelo ambiente, pelo lugar aí, pra pessoa evitar que... Pelos estresses diários. Pelos estresses diários, né? Os estresses diários é meio complicado. Doutora Isadora, estamos terminando aqui, porque, assim, não dá tempo de falar tudo. Mas eu quero que a senhora deixe uma dica final para os nossos ouvintes sobre os tremores, uma prevenção, quando eles devem procurar um médico. Certo. Eu recomendo, né, que as pessoas fiquem atentas aos tremores que são persistentes. Então, sempre que tem um tremor que está duradouro, ele requer uma avaliação especializada. E muitas vezes pode ser identificada uma causa reversível. Muitas vezes é uma medicação que está sendo usada, por exemplo, ou pode ser um problema que não é grave. Mas pode ser o primeiro sintoma de uma doença mais séria no futuro. E muitas vezes também, além de uma avaliação, vai ser necessário fazer um acompanhamento, porque podem surgir outros sintomas ao longo do tempo, né? Que pode fazer com que um diagnóstico inicial mude no futuro, né? Então, se você tem tremor, se você conhece alguém que tem tremor, se isso está durando muito tempo, precisa de uma avaliação neurológica. Gente, então não vamos deixar os tremores, assim, passar tempo de você não procurar uma ajuda, né? Porque às vezes não é só aquele estado nervoso, aquela ansiedade que você tá ali no dia a dia. Pode ser uma coisa que já esteja acontecendo e você tá pensando que é uma coisa normal e não notou. E tá levando com a barriga, que a gente fala, né? Empurrando com a barriga. Precisa procurar, né, pra saber o que é a origem. Então, não deixa os terremotos tomar conta da nossa vida. Gente, então estamos terminando aqui. Doutora, deixe o seu Instagram e o seu contato para os nossos ouvintes que tiverem alguma dúvida ou quiserem procurar a senhora. Ótimo.
Então, meu Instagram é @doutora Isadora Zaiden Neuro. E o contato, né, é DDD 11 939 47 9889, lá na clínica neuromedular. E lembrando, gente, que a doutora Isadora, ela faz atendimento online, presencial e domiciliar, viu? Então não tem como vocês falar, eu tô sem tempo, ou uma pessoa que já esteja acamada e não consiga ir, ela vão até você. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora. Espero te encontrar aqui na nossa bancada em 2025. E uma ótima sexta-feira a todos.